Então hoje eu vou falar sobre a instalação do RTools e do RStudio, além de algumas bibliotecas. No passado eu gravei esse vídeo antigo e vou apresentar um vídeo mais novo, caminho rápido, né? Então vamos primeiro começar procurando o R na internet. Então eu fui lá no Google, digitei CRAN R. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então o primeiro resultado aqui, Comprehensive Archival Network. Então eu fui lá e cliquei no Downloading R for Windows. Vamos ver a versão que eu baixei na ocasião. Eu clico aqui em Install R for First Time, na instalação do R pela primeira vez, é o que você vê aqui. E aí você tem a possibilidade de baixar, então. Na ocasião eu instalei a versão 4.1.2. Então você baixa. Enquanto ele baixa aqui dá para dar uma acelerada no vídeo, né? Aí você abre. Então esse aqui foi a versão 4.1.2. Esse aqui foi, enfim, começo do ano. Faz uma leitura dinâmica aqui nos termos e condições para você poder usar o R, né? E você depois vai para o próximo. Tem algumas coisinhas que quando você instala o 4.1.2 que você deve fazer diferente do padrão. Então R 4.1.2, ao invés de instalar no Program Files, nós instalamos direto no C. Então veja que eu vou apagar aqui Program Files para instalar diretamente no diretório C. Então esse é o 4.1.2. Vamos lá, narrando aqui. Outro detalhe é você desabilita aqui a instalação para Windows 32. E depois você vai dando o próximo e continuando padrão de instalação de programa, né? Nada de diferente. Então você instala. Uma vez terminada a instalação, né? Ó, você aperta o concluir ali, né? E agora você pode abrir o R, ó, o R apareceu aqui, então está aqui. Nós vamos usar a linguagem R, mas não vamos usar enfim, esse ambiente. Outra coisa que você tem que fazer, no mesmo site do Graph, baixar o Tools. Você vai baixar aqui o RTools, aqui no caso para Windows de 64 bits, né? Demora um pouquinho para baixar, deixa eu adiantar um pouquinho o vídeo aqui. Uma vez que baixou, você executa e segue tudo na instalação padrão. Nada de diferente disso aí. Uma vez que ele instalou, você vai uma pequena anotação. Você vai abrir um arquivo bloco do tipo bloco de notas e vai copiar está em azul na anotação no meu arquivo Word, né? Texto você pega lá na própria homepage. E esse arquivo deve ter o nome .renviron. Environ, ambiente R, né? Então esse vai ser o nome do arquivo. Você grava lá na pasta documentos. Outra opção é você rodar essa linha de código que está lá na própria página. Aqui, ó, você escreve isso aqui
E depois, para verificar se o sistema funcionou, você digita sys, ou copia esse comando syscomplete, ah, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro dos parênteses, e-mail. Se deu certo, isso aqui deve aparecer. Mas antes disso, você precisa reiniciar o R. Tá? Então aqui eu fiz isso e deu tudo certo. Vamos ver o que mais nós temos que fazer agora. Na verdade, não apareceu essa mensagem esperada. Seria essa mensagem por algum motivo. Acho que provavelmente você não iniciou o R após a instalação. Lá para frente, depois você vai baixar o RStudio. Então, você baixa o RStudio, você vai lá, RStudio, vai pegar a versão desktop, tem uma versão gratuita, então você vai escolher a versão gratuita, a menos que você queira pagar $995 por ano. Então você baixa aqui o RStudio, então baixou o RStudio, né, tá baixando, você inicia aqui o instalador e vai seguindo as opções padrão, né, que tem por padrão, as opções default, digamos assim, né. Conclui a instalação e depois a gente pode até fazer algumas alterações digamos, no aspecto do RStudio para deixar o código mais visível. Então ele instalou o RStudio em algum local aqui da área de trabalho. Deve aparecer RStudio, tá ali, RStudio, então você clica, você abre o RStudio e você pode personalizar o RStudio, né? Então aqui está abrindo, né, o RStudio. Aqui à esquerda você tem um console, aqui você tem as variáveis, né, que são criadas, aqui embaixo tem uma série de outras coisas. Bom, acho que instalou o RStudio. O que mais que precisa fazer? Sim, outra coisa importante a fazer é atualizar o Java. Então você procura lá a versão mais atual do Java e instala no seu computador. Isso também é importante. Então você baixa a versão mais atual do Java e instala. Então, tá aqui, instalou o Java, instalado o Java. Depois digamos assim, instalei algumas bibliotecas importantes. Então você tem aqui install.package, Chemometrics, não funcionou. Também está escrito Chemometrics de forma errada, né? Mas eu instalei a Chemometrics. Na verdade, o comando deixa eu pensar aqui. Eu preciso instalar primeiro DevTools, as ferramentas de desenvolvedor, e para depois instalar essas bibliotecas. Então, para funcionar a instalação dessa biblioteca, eu instalei aqui install.package DevTools e depois com essa linha de comando require DevTools me possibilitou então instalar a partir do GitHub essas bibliotecas. Então isso aqui depois eu passo para vocês os comandos. Em algum momento a gente vai instalar essas bibliotecas. O importante é que se você chegou até aqui e conseguiu instalar o RTools e o RStudio, já está legal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou terminar essa narração. Aqui está esses comandos também para instalação de bibliotecas Java, entre outras coisas. São interessantes, eu vou deixar na descrição. E na continuação do vídeo eu vou falar sobre a instalação da versão mais atual do RStudio, né? Então vou fazer uma pausa no vídeo agora para fazer isso.